Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos começando mais um Conexão no Lar, sua programação especial aos domingos à tarde. Hoje, domingo muito especial, Dia dos Pais, estamos entrando em sua casa com mais um estudo especial do livro de Atos, essa jornada impressionante pela história da nossa igreja. Daqui a pouco o pastor mestre Itamir estará trazendo mais uma lição valiosa para você. Mas antes eu quero começar esse nosso encontro orando ao Senhor, colocando toda a nossa programação diante do nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar comigo. Pai de amor, muito obrigado por mais esta tarde que nós temos a oportunidade de estar junto com os nossos irmãos em nossos cultos de Conexão no Lar, levando uma palavra do Senhor, compartilhando com eles aquilo que a Tua palavra nos ensina. E hoje essa importante história sobre o papel da igreja que se reúne nos lares, a igreja que ora por seus líderes. Fala conosco através deste estudo, abençoe o pastor Itamir e que tenhamos todos um tempo precioso de aprendizado da Tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor por este encontro, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E para começar muito bem esse nosso encontro Conexão no Lar, vamos ao nosso tempo de adoração. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Enviou seu filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã,
que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Jesus Cristo mudou o seu viver? Se Ele mudou o seu viver, você pode louvar Ele nessa tarde, amém? Profetizando assim: Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. E é diferente. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o teu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o teu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou. Profetize. Jesus Cristo mudou. Mais alto, bem forte. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele mudou meu viver. Sou feliz porque Ele mudou meu viver. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos no nosso ministério de Conexão no Lar, isto é, um trabalho, um ministério da Primeira Igreja Batista de Santo André, em que estamos estudando o livro de Atos para que você possa conhecer um pouco mais do início da Igreja Cristã, da história da Igreja Cristã. O autor Lucas
nos mostra no livro de Atos como que a igreja começou e como que ela foi se desenvolvendo. Então, hoje, eu queria mostrar um texto muito especial para você, Atos 12, 12. Atos 12, 12, a igreja que está em sua casa. Por quê? Porque nós vamos perceber que a igreja cresceu no comecinho da sua história exatamente porque os cristãos abriram suas casas para que o evangelho fosse proclamado. Então, vamos estudar esse texto, Atos 12, 12, e você vai perceber que essa foi uma das estratégias para o crescimento da igreja. É impressionante como o Novo Testamento, e aqui especificamente no livro de Atos, nós encontramos exatamente isso. Como é que Deus usou os cristãos, como os cristãos foram usados por Deus, abrindo suas casas para que o evangelho fosse proclamado. Muito interessante que a igreja cresceu de uma maneira consistente e mais rápida, através exatamente da implantação de novas congregações, vamos dizer assim, novos pontos de proclamação da mensagem do evangelho. É muito interessante a gente perceber isso, que as igrejas do Novo Testamento, elas experimentaram essa multiplicação bem rápida, exatamente porque houve essa participação muito dinâmica, né, dos irmãos da igreja. Então, as casas dos primeiros cristãos, elas foram usadas para, olha aqui, aqueles 5 princípios que nós já falamos: instrução nas escrituras, evangelização, adoração, serviço mútuo e o desenvolvimento da comunhão. Quando uma igreja quer se desenvolver nessas 5 áreas, que são as 5 áreas que uma igreja deve se desenvolver, então as casas são o melhor local para que isso possa acontecer continuamente. Mas eu queria que a gente voltasse um pouquinho lá para o estudo anterior. Antes de estudarmos esse assunto, que é um desafio para nós, precisamos lembrar que a igreja sempre obteve muitas ameaças, muitas perseguições, muitas dificuldades. Essa igreja, ela foi edificada em Jerusalém, Judéia e Samaria, e ela já estava se avançando, estava andando para frente, alcançando outras nações, exatamente como o Senhor Jesus tinha pedido, lá em Atos capítulo 1, versículo 8. E essa igreja, então, que avançava, ela nos mostrou 5 detalhes que devemos recordar. Recordando, então, o estudo anterior, vamos lembrar que essa igreja sofreu, mas pela prática da oração, ela foi sendo abençoada pelo Senhor, foi sendo uma igreja vitoriosa. Havia perseguição sistemática, havia uma prece, uma oração intercessora, salvadora, houve uma preciosa solução dada por Deus. Aí, o que aconteceu é que a solução que Deus deu, que foi a soltura de Pedro, se você se lembra desse caso, foi muito preciosa. Mas aí também nós temos que perceber que Deus estava acompanhando a igreja e ele sempre foi muito justo. E quando Herodes, então, ficou todo orgulhoso, o que houve? Houve, então, uma punição severa. E, a partir daí, o orgulho de Herodes foi punido severamente. A partir daí, então, nós percebemos que o cuidado de Deus estava sendo percebido e sendo recebido pela igreja. Mas, voltando ao nosso tema de hoje, nós temos que lembrar o seguinte, que, embora houvesse essas dificuldades, a igreja ela foi realmente se expandindo. Por quê? Porque nós temos, nesse livro de Atos, só em Atos, olha quantos versículos você tem aí, quantos cristãos abriram as suas casas para que a igreja acontecesse no lar. E, principalmente, Atos 12, 12 diz assim, percebendo isso é Pedro, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Quando Pedro foi liberto daquela prisão de uma maneira toda especial, quando o anjo deixou ele lá no meio da rua,
e ele sentiu aquele frio da madrugada, ele falou, nossa, realmente Deus está comigo, ele me salvou. E aí, o que ele pensou? Eu preciso buscar meus irmãos, preciso a comunhão dos meus irmãos. E o que ele fez? Rapidamente foi para a casa de Maria. E aí, foi interessante, havia muita gente orando, porque aquela casa era uma casa em que a igreja se reunia. Olha, temos que lembrar o seguinte, quando Jesus disse à mulher, lá a mulher samaritana, que nós não precisaríamos nem adorar no Monte Gerizim, naquele tempo, né? Nem em Jerusalém, nós deveríamos adorar em espírito e em verdade, o que o Senhor Jesus estava dizendo era exatamente isso. Ele sabia que no ano 70 o templo seria destruído, as sinagogas seriam destruídas, e o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a partir dali, a partir daquele momento, do ano 70 em diante, ela se reuniria aonde? Nas casas dos cristãos. A partir daí, a estratégia, então, foi testemunhar e reunir o povo nas casas para que suprissem a falta que lhes fazia as reuniões nas sinagogas e também as suas visitas no templo, para adorarem, evangelizarem e estudarem a nova doutrina, para comentarem sobre os ensinos e os feitos do Senhor Jesus. Somente nas casas eles tinham um ambiente o quê? Seguro, um ambiente de liberdade, eles podiam cantar, louvar a Deus, porque era uma reunião nas casas dos cristãos. Eles podiam se edificar mutuamente. Então, nós temos que lembrar que essa foi uma estratégia do primeiro século, que nós devemos também repetir agora para poder exatamente fazer com que o evangelho cresça de uma maneira bem dinâmica, muito especial. Quando nós colocamos as nossas casas à disposição do testemunho do evangelho, os resultados realmente são animadores. A gente vai perceber a boa mão de Deus sobre essas casas abertas para o evangelho, para superarem a incompreensão do povo, para cultuarem a Deus, edificarem-se mutuamente, para proclamarem o evangelho. As casas recebiam as comunidades e o que acontecia? A palavra de Deus era anunciada poderosamente. O local onde você mora, onde você habita, pode se tornar um local de bênção para aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo e bênção para aqueles que já conhecem e precisam ser edificados. Então, eu queria que você anotasse aí essa frase que eu sempre gosto de colocar em vermelho, que é exatamente o princípio que nós temos nesse texto que nós vamos estudar. São vários textos da palavra de Deus. A vida cristã será devidamente abrangente quando a igreja estiver em nossas casas. O quê? Vai ter o quê? Um ambiente seguro para o desenvolvimento da igreja. A vida cristã será devidamente abrangente quando a igreja estiver em nossas casas, esse ambiente, esse local gostoso para o seu desenvolvimento. E em Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar exatamente 5 significados dessa frase. Essa frase maravilhosa, a igreja que está em sua casa. Vamos olhar, então, para alguns textos bíblicos e vamos considerar essa dinâmica muito interessante do primeiro século que nós podemos adotar nos dias de hoje. Então, o primeiro significado dessa frase, a igreja que está em tua casa, mostra o quê? Que a casa descreve a família. E eu tenho, então, 2 textos para que você me acompanhe. Versículo 19 do capítulo 2 de Efésios, Efésios 2, 19. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros do quê? Da família de Deus. A casa descreve a família de Deus. E um outro texto muito importante também é 1 Pedro 4,17, que diz assim: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco,
qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Nós queremos que muito mais gente venha para dentro de nossas casas para conhecer o evangelho de Deus, para obedecer o evangelho de Deus. Portanto, as nossas casas devem ser o quê? Canais usados por Deus para que muitas pessoas possam receber o Senhor Jesus Cristo. Vamos considerar 4 ideias importantes nesse significado. Primeiro, que mostra que a casa descreve a família. A família é uma das metáforas mais apropriadas para descrever a igreja. Isso sem dúvida nenhuma. A família é o nosso lar, a família descreve a igreja. Pertencemos à família de Deus, como nós lemos lá em Efésios 2,19, e somos a casa de Deus, conforme Pedro disse lá no capítulo 4, 17. No Antigo Testamento, temos a menção da casa de Jacó, da casa de Israel, da casa de Judá, sempre mostrando essa similaridade, esse significado da casa descrevendo a família. Então, podemos dizer o seguinte, que a igreja é uma grande família. A igreja é uma grande família. Por isso que nós tratamos uns aos outros como irmãos em Cristo. Saudamos uns aos outros como irmãos em Cristo. Por quê? Porque nós pertencemos a uma só família. Primeiro significado, então, mostra que a casa descreve a família. Mas temos mais textos aí que vão nos ajudar bastante. Primeiramente, Atos 2:46. Segundo significado, mostra que a igreja acontece nos encontros familiares. Quando nós abrimos nossas casas, a igreja acontece nesses encontros familiares. Todos os dias, eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Isso significa o quê? Que havia comunhão, havia harmonia. Havia, então, casas abertas para que o evangelho fosse proclamado, fosse vivenciado. Atos 16 mostra o seguinte: naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, isso é, Paulo e Silas, que tinham sido presos lá em Filipos. Depois que eles apanharam bastante, e Paulo deu aquela mensagem, né? Crê no Senhor Jesus Cristo, você e sua casa. O carcereiro, então, fez o quê? Lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados, toda a família. Então, os levou para a sua casa. Olha só, o carcereiro, agora convertido, já colocou a sua casa à disposição. Serviu-lhes uma refeição e, com todos os da sua casa, alegrou-se muito, porque tinha crido em Jesus Cristo, tinha crido em Deus. Atos 16, 33 a 34. Que mudança de vida, hein? Que mudança de vida. E aí, nós vemos, então, o segundo significado que mostra, então, que a igreja acontece aonde? Nos nossos encontros familiares. E isso acontece aonde? Na nossa casa, exatamente. A família se reúne ao redor da mesa, Atos 2:46. Isso significa o quê? Aquele ambiente gostoso, aquele cafezinho, aquele chá, uma bolacha, enfim, é exatamente isso que acontecia lá na primeira igreja. A figura da família destaca essa possibilidade, uma possibilidade muito especial de encontros em que a comunhão vai ser desenvolvida, como nós lemos, então, nesse texto lá do carcereiro, que deu essa abertura para que Paulo e Silas pudessem proclamar o evangelho para a sua família, e ali, então, eles tiveram um momento de comunhão muito especial. A igreja, eu queria que você tentasse entender isso daqui, não deve ser uma creche, um hospital ou um ponto de ônibus, locais de encontros passageiros. Não, a igreja tem que ser um local em que você cativa um ao outro e permanece nessa comunhão. O ambiente familiar proporciona o quê? Relacionamentos íntimos e significativos. Atos 12:12, por exemplo, exatamente isso. Quando Pedro se viu liberto, ele falou, peraí, eu preciso da companhia dos meus irmãos. E foi para onde? Foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, porque ele sabia que lá havia uma reunião, havia uma casa disponível para a igreja se reunir.
Lembrando, então, que naquele primeiro século não haviam esses templos tão bonitos como nós temos hoje. Não, era na casa do pessoal, era na casa dos cristãos que se reuniam para fazer, então, os seus cultos de adoração e louvor ao Senhor. Mas vamos continuar. O texto, então, mostra também que temos um terceiro significado que mostra que a família é a base da igreja, é aquele fundamento para que a igreja se reúna. E aí a família tem que ser uma família realmente bem estruturada, uma família bíblica. Veja lá em Êxodo 20 que há uma palavra de orientação para que os filhos tenham, então, um ambiente, ou produzam um ambiente bonito dentro de casa. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas o quê? Uma vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Essa era uma palavra de orientação para os filhos, para poderem, então, ter uma família, um local, uma casa bonita, em que pudesse haver o quê? Uma vida longa, uma vida abençoada por Deus. E aí, lá no Novo Testamento, nós encontramos uma palavra muito especial do apóstolo Paulo, que orienta as mulheres, os maridos, os filhos e os pais. Eu quero ler para você Colossenses 3, 18 a 21. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Agora uma palavra para os maridos. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Interessante isso, né? Uma palavra muito objetiva para os homens. Filhos, obedeçam seus pais em tudo. Por quê? Porque isso agrada ao Senhor. E pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. E você sabe que pais, muitas vezes, podem irritar os seus filhos por muita segurança, né? Por muitas ordens. Então, o ambiente que pode ser formado no lar, o significado muito importante é que a família é a base da igreja. Se temos uma família bem ajustada, com certeza nós teremos uma igreja também bem abençoada por Deus, bem ajustada. E eu quero fazer, então, também alguns comentários com relação a esse tópico tão importante. Primeiro, a família é a primeira igreja. A família é a célula máter, isso é o comecinho da igreja. Quando temos uma família cristã, começamos, então, a proporcionar a possibilidade daquela família se tornar um centro de evangelização, um centro de comunhão, um centro de edificação. Em segundo lugar, a família é o núcleo, é o ponto de alicerce do povo que teme a Deus. Salmo 128 é que nós não vamos ler agora, mas é um salmo muito bonito, que fala exatamente isso, né? Mostra que a bênção do Senhor está sobre a família. A igreja será forte, agora preste bem atenção nisso, à medida que as famílias forem fortes. Quando nossas famílias estiverem bem ajustadas, andando naquilo que Deus tem proposto para a família, seguindo as orientações do Senhor, a nossa família será forte. E aí a consequência é que a igreja também será uma igreja forte. Nos tempos do Antigo Testamento, por exemplo, lá em Êxodo, lá em Deuteronômio, e nos dias do Novo Testamento, também em Efésios e Colossenses, a orientação é para que as nossas famílias sejam fortes. Quando Deus deu as ordens lá em Êxodo 20, Deuteronômio 6, para que nós, pais, pudéssemos falar para os nossos filhos, né, a palavra de Deus, e também nos tempos do Novo Testamento, esse texto que eu li lá de Colossenses, a orientação que a Bíblia nos dá é exatamente essa, que as nossas famílias sejam fortes. Para quê? Para que a igreja também seja forte. Mas a palavra de Deus nos ajuda a entender ainda um quarto significado que mostra o quê? Que a casa, que o nosso lar é uma extensão da família. Lá em Atos 16, logo depois que Paulo e Silas proclamaram o evangelho para aquelas irmãs que estavam na beira do rio, olha só o que Lucas descreve.
tendo sido batizada, Lídia, né? Bem como os da sua casa, olha só, que interessante. Lídia levou Paulo e Silas para a sua casa e ela nos convidou, e aí Lucas estava presente também, dizendo o seguinte: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa, que bênção! Logo no comecinho da sua vida cristã, ela entendeu a possibilidade de ser uma bênção, abrindo a sua casa. E o que Lucas diz? Ela nos convenceu a isso. Isso é, ela tinha prazer em ter aqueles irmãos dentro da sua casa. E aí, no capítulo 21, nós temos um texto muito interessante também. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Lembra aqueles 7 que foram escolhidos para auxiliar os apóstolos? Agora, olha só o detalhe que Lucas mostra. Esse Filipe, tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Dentro de casa havia o quê? A manifestação do Espírito Santo naquelas reuniões. E elas eram profetisas. Portanto, pessoas que cuidavam da sua vida espiritual e ministravam ao povo que estava naquela casa as palavras do Senhor. Profetizar é exatamente isso, trazer a palavra de Deus para aqueles que estão participando da reunião. Agora, quero fazer algumas considerações com relação a esse significado tão importante. A casa é uma extensão da igreja. A casa de Cornélio, por exemplo, é um exemplo de um ambiente pronto para o evangelho. Quando Pedro chegou lá, estava todo mundo preparado. Era como se pudéssemos dizer, era uma igreja que ainda não tinha um pastor, que ainda não tinha uma mensagem, mas estava todo mundo preparado. E Pedro chegou e proclamou o evangelho. A casa de Maria, lá no capítulo 12, era um ambiente pronto para acolher o quê? Para acolher a igreja em oração. Esse momento de acolhimento, de aconchego, de receber o pessoal, e receber o pessoal para quê? Para orar. Porque uma das coisas que nós gostamos de fazer como igreja é orar. E nas nossas casas temos um ambiente propício para isso. A casa de Lídia, por exemplo, lá no capítulo 16, é um exemplo de um ambiente pronto para acolher o quê? Aqueles que vêm ministrar a palavra de Deus. Ela abriu as portas para quem? Para aquela equipe missionária. Quem era a equipe missionária? Você lembra? Era Paulo, Silas, Timóteo e também Lucas. E então eles foram recebidos, foram acolhidos para que pudessem pregar o evangelho e ali fundaram a igreja de Filipos. A casa lá do querido irmão Filipe, que tinha 4 filhas profetisas, era o quê? Um ambiente pronto para a manifestação da vida espiritual, para a manifestação do poder de Deus através das profecias. Então, o quarto significado mostra que a casa, o nosso lar, é uma extensão da igreja. A igreja acontece não só nas reuniões, no caso agora, nas reuniões dominicais, onde todo mundo está junto, no ajuntamento. Não. A igreja acontece no nosso dia a dia, nas nossas casas, porque o ambiente, então, é um ambiente seguro. Mas chegando ao final, quase ao final da nossa mensagem, eu quero trazer um quinto significado que mostra que a casa é o lugar da igreja, é o lugar da sua igreja. E aqui eu tenho 2 textos muito interessantes, lá em Romanos, que vão nos ajudar a percebermos que a nossa casa é o lugar em que a igreja pode se expandir, pode se edificar. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Então, a casa é aquele local gostoso de intimidade em que nós podemos ajudar as pessoas que ainda estão com dificuldade. Nós podemos ser uma bênção para aquelas pessoas que precisam
da presença de Deus em suas vidas. Romanos 15, 1 e 2. Mas também no livro de Romanos, nós encontramos o seguinte, várias saudações de Paulo, e aí Paulo diz o seguinte, saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Interessante. A igreja reunida na casa dos irmãos lá de Roma. Então, é muito interessante esse desafio que a Bíblia nos apresenta, mostrando o quê? Mostrando que nós precisamos, de fato, abrir as nossas casas para que a igreja possa se desenvolver. 4 observações que eu gostaria que você entendesse, pudesse realmente pedir a Deus que Ele abrisse o seu coração para você abrir a sua casa. Vamos lá. Nós vamos às casas uns dos outros, por quê? Porque lá também está a igreja. A igreja realmente se reúne quando nós, irmãos, estamos em comunhão uns com os outros. Vamos às casas uns dos outros porque nós nos amamos. Afinal, nós somos da família de Deus, nós somos irmãos. Esse amor mútuo faz com que essa visita aos lares seja uma visita gostosa, seja uma visita realmente edificante. Nós vamos às casas uns dos outros porque nós nos amamos. Mas nós vamos às casas uns dos outros exatamente por causa disso, porque nós nos sentimos bem. É um momento agradável, é um ambiente tranquilo. Nós tomamos um chá, tomamos um café, batemos papo, conversamos, trocamos experiências especiais, espirituais. É muito legal isso daí. Por que que nós fazemos isso? Porque nós nos sentimos bem na casa dos nossos irmãos. E vamos às casas uns dos outros, porque somos o quê? Edificados. Com certeza, quando você visita um irmão, não é só para bater papo sobre política, sobre esporte, e agora nesses dias, então, sobre a Olimpíada. Não. Com certeza, algum assunto, algum detalhe sobre o Evangelho vai ser destacado. E aí, nós vamos nos edificando uns aos outros. Então, em quinto lugar, o significado mostra que a sua casa é o lugar para a sua igreja. É o lugar para que a igreja cresça, para que a igreja, então, se desenvolva. Diante disso, eu quero chegar a uma conclusão. E a conclusão é a seguinte. Olha só, quando aplicamos o princípio de envolvermos nossas casas e nossas famílias com a vida da igreja, estamos oferecendo uma oportunidade única para que todos conheçam o Evangelho. Agora, repare bem, num ambiente descontraído, informal, mas num ambiente que tenha muito carinho e muito amor. Eu creio que é esse o plano de Deus, que a gente possa evangelizar, que a gente possa atrair pessoas para que possam ser edificados, aqueles que já são crentes, mas que haja um ambiente gostoso, que haja um ambiente de muito amor, para que então haja edificação e para que também haja o quê? Evangelização. Pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que precisam de oração, vão sentir em nossas casas um lugar seguro e eles realmente vão poder, então, ser abençoados por Deus. O ministério de pequenos grupos é a maneira prática de fazer com que as nossas casas sejam as extensões da igreja. E você sabe que a nossa igreja, a primeira igreja batista de Santo André, ela tem um ministério muito forte nessa área de pequenos grupos. E eu gostaria que você pudesse realmente se abrir para isso e perceber que você poderá ser uma bênção abrindo sua casa, mas você poderá também ser uma bênção indo na casa dos outros irmãos que já têm os grupos e fazendo dali um ambiente gostoso para que a palavra de Deus seja estudada. Em um ambiente descontraído e informal, a mensagem do Evangelho deve e pode ser proclamada de uma maneira saudável
e atraente. Por isso, então, 4 perguntas para que você possa sentir o desafio de Deus. Primeiro, você participa desse ministério em nossa igreja? Nossa igreja tem esse ministério. Você participa dele? Segundo, você tem disponibilidade para abrir a sua casa para receber um grupo de irmãos? Para receber um grupo de visitantes para ouvir o evangelho? Terceiro, você quer evangelizar e testemunhar de Jesus Cristo? Sem dúvida nenhuma, essa é a melhor maneira, você convidar os seus vizinhos, convidar os seus parentes para evangelizar, testemunhar, só isso, falar, olha, o que está acontecendo na minha vida é o que o Senhor Jesus tem feito. E assim você vai falar do Senhor Jesus e aquela mensagem vai penetrar naqueles corações. Então, eu te falo o seguinte, em sua casa, você se sentirá mais seguro para desenvolver esse ministério. Que Deus possa nos abençoar e que você possa ter essa disponibilidade de abrir a sua casa para que outras pessoas possam conhecer o evangelho e para que outras pessoas possam ser edificadas. E aí você vai servir uns aos outros, você vai louvar a Deus, você vai ter comunhão com os seus irmãos e com aqueles que você está convidando. Que Deus possa lhe abençoar e que essa mensagem possa trazer frutos para o nosso ministério de pequenos grupos. Deus abençoe e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Show de bola, pastor Itamir. Que alegria saber que uma igreja reunida no lar é uma igreja que ora, que intercede pelos seus irmãos, pelos seus líderes, assim como aconteceu neste episódio com Pedro. A igreja estava clamando pela sua vida e por isso ele foi liberto. Então, você que está se reunindo em casa aí nesse tempo de pandemia, você que está aguardando para muito em breve estar de volta aos nossos cultos, continue orando, intercedendo por nós. Eu, pastor Grava, quero agradecer de coração a todos que têm intercedido por mim, pelos demais pastores, pelas nossas famílias. Somos alvo da sua oração e da graça de Deus. E para terminar o nosso culto, eu quero orar por você, papai, vovô, você que é pai nesse dia especial, Domingo dos Pais. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, pela vida do seu pai. Vamos orar juntos. Senhor, muito obrigado por este estudo, pela oportunidade que tivemos de ouvir a Tua palavra, esse tempo gostoso dos nossos encontros Conexão no Lar. Pedimos que o Senhor abençoe cada uma dessas famílias, dê a elas uma semana cheia da Tua presença, do Seu cuidado. Em especial, nós queremos hoje te agradecer por cada um dos papais aqui presentes, os papais da nossa igreja, este irmão, amigo que nos acompanha. Hoje celebramos o seu dia como aquele que o Senhor escolheu para ser o sacerdote do seu lar, aquele que educa os seus filhos conforme os princípios da Tua palavra, sendo para eles um exemplo de vida, de testemunho. Senhor, abençoe cada um desses pais, como o Senhor, que eles sejam pais amorosos, cuidadosos, que eles sejam pais tementes ao Senhor e que eles sejam abençoados em todos os seus caminhos. Nós abençoamos cada um deles com saúde e prosperidade para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. A você, papai, um beijo, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que você seja, como nós oramos, um sacerdote no seu lar, temente ao Senhor, sendo exemplo para os seus filhos e também para os seus netos. Um grande abraço, uma boa semana e até a próxima semana com mais um Conexão no Lar. Vivo em nós, herança dos justos, riqueza dos santos. Emmanuel, Deus conosco, vivo em nós. As palmas! Do começo! Cordeiro de Deus, herdeiro de tudo. Emmanuel, Deus conosco, vivo em nós. Herança dos justos, riqueza
sua presença.